Por muito tempo eu imaginei que os responsáveis por eu ter quebrado era o governo, era a fiscalização, que eu não conseguia tirar o registro. Mas quando você faz o que você faz pensando em ter e não pensando como uma expressão do ser, naturalmente o ter não é para você. Vejo quanto que aquele ser não era mais um ser, era um robô que não sabia o que eram valores internos, não sabia o que eram recursos internos. Olá, ser humano, olá, caminhante, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ser Humano. Eu sou Márcio Martins e vou estar com você nesse programa e no dia de hoje nós temos um convidado muito especial, Vilmar Canarim. É um empresário do ramo frigorífico que hoje veio até aqui, não só para a gente entender como é que é essa história dele em relação a esse mundo empresarial, mas acima de tudo, para a gente conhecer e entender o ser humano que está por trás desse grande empresário. Vilmar, seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo a esse episódio. E é um prazer inenarrável te ter aqui, porque conheço a tua história, conheço a tua família, e é muito bom poder perceber toda a tua evolução, tudo que já aconteceu contigo. Então, quando me veio o insight para te convidar, não foi algo por acaso, foi pensando exatamente o quanto poderia ser agregador para as pessoas ouvirem tu contar a tua história, contar um pouco de como é que foi para ti esse ser humano que se tornou um empresário, que por muitas vezes emergiu dentro das empresas e no meio do caminho acabou se perdendo um pouco nas empresas e quando voltou a ser o ser humano, resgatou sua essência. Então, primeiro, parabéns por estar aqui e gratidão por ter aceito o convite. Bom, Márcio Martins, sinto uma gratidão imensa mesmo pelo convite. Eu sei que é uma causa bastante nobre, não é só uma questão relacionada ao quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa quebrou, o quanto que eu me recuperei financeiramente, mas o quanto que a história em si impacta as pessoas positivamente e vai fazer com que as pessoas percebam que por trás de tudo isso tem um ser humano. Teve um ser humano que estava quebrado como ser humano. Teve um Vilmar que, como filho, como pai, como marido, como parente, como empresário, estava totalmente quebrado. E houve uma transformação muito grande, onde a IBN foi um instituto que fez toda a diferença, né? Um episódio muito importante do início com a IBN foi quando a minha filha entrou no IBN. Veja bem, ela entrou no IBN porque eu briguei com ela dentro da empresa. Ela achou que eu ia quebrar uma cadeira na cabeça dela. Então, esse foi o momento de ruptura onde começou a trajetória da Jéssica no IBN. Depois de algum tempo, eu percebi que eu tinha quebrado o negócio. Eu já tinha uma trajetória de 25 anos dentro da Canarim, onde a empresa cresceu. Eu, com 17 anos de idade, comecei o negócio e foi crescendo aos poucos. Comprei uma empresa, comprei duas, comprei três. E por volta de 2011, fui comprar um frigorífico de abate. Que o meu ramo hoje ele não é de abate, eu só tenho a parte que é um braço do frigorífico, onde a gente faz desossa, porcionamento e distribuição. Eu resolvi verticalizar. E naquele momento, quando já tinha dinheiro em conta, estava tudo muito bem, os bancos oferecendo dinheiro, me ofereceram dinheiro, eu fui lá, peguei, vamos comprar um frigorífico e verticalizar. Foi o começo da decadência, né? Veja bem, por muito tempo eu imaginei que eu, como empresário, não estava preparado para dar aquele passo. Por muito tempo eu imaginei que os responsáveis por eu ter quebrado era o governo,
era a fiscalização, que eu não conseguia tirar o registro. Era mil e uma desculpas que eram todas externas e nenhuma externa. E depois dessa minha trajetória com a IBN, foi que eu acabei descobrindo que o que precisava transformar e mudar era o meu interior. Então essa foi o primeiro... Legal demais. Eu vou aproveitar para esse ensejo para citar uma poesia que eu fiz para o ser humano, para o programa Ser Humano, que é para o ser humano. E a gente, dessa forma, poder abrir o nosso conceito de hoje. E essa poesia do Mar, ela fala sobre exatamente o conceito do que é o ser humano e a importância do ser, muito mais literalmente do que o ter. A gente vê muito no mundo hoje as pessoas focadas em terem coisas, conquistarem coisas. Eu não estou dizendo com isso que não é importante, mas é fundamental que entendamos, como citamos em conversas de bastidores, que quando nós estamos nessa busca do ter, durante esse processo tem a possibilidade da evolução do ser. A gente sempre conversa com os guris, o Januel e o Edu, e fala muito sobre a flor de lótus. O lótus só acontece porque a lama existe para ele. Para o ser humano, a lama é esse mundo. É o mundo onde nós vivemos. É a parte mundana, literalmente. Mas é a parte que nos possibilita evoluir. Então, você conseguir crescer financeiramente, progredir seus negócios e evoluir nesse movimento, você encontrará durante esse processo e esse período todos os tipos de acontecimento que te possibilitarão evoluir ou possibilitarão tua ruína. Então, vou falar um pouco a poesia e depois nós podemos falar sobre isso também. Então, essa poesia é uma poesia que fala sobre o ser humano. E a poesia é da seguinte forma: ser humano é mais do que um rótulo. É a essência que se revela. É a alma que se entrelaça à natureza, a emoção que se desvela. É o valor que vai além do fazer. É o que pulsa dentro. É o espírito que transcende o material. É a humanidade em seu centro. Não é só o dia a dia, o corre-corre, a rotina que se vê. É a ligação com o invisível, com o espiritual que nos faz ser. É a coragem de olhar para dentro, de entender o que importa de verdade. Porque ser humano é abraçar a própria essência e viver com autenticidade. Assim, nesta poesia, celebro o que somos na essência e no sentir, convidando cada um a reconhecer que no ser está o verdadeiro existir. Faz sentido? Fabuloso, totalmente, né? No ser está o verdadeiro sentir. Quando a gente descobre, eu falando por mim, na minha trajetória, que eu descobri o quanto que transformou a minha vida, fazer treinamentos na área de autodesenvolvimento e sentir verdadeiramente cada dinâmica que a gente fazia, cada contato com as pessoas que a gente fazia, e que tu ia te aprofundando para dentro de ti, e as coisas vão acontecendo, vão reverberando dentro da gente de uma maneira absurda, onde quando tu chega dentro do teu negócio para resolver os teus desafios, tu estando com essa conexão verdadeira com o teu ser, tu sendo empático com as pessoas, tu sendo te importando verdadeiramente com quem tu está conversando, entendendo quais são os desafios daquela pessoa, entendendo o que aquela pessoa tem na cabeça, como que ela está emocionalmente. A partir do momento que tu tem o teu ser bem trabalhado, isso fica muito mais fácil. Aconteceu isso comigo. No meu dia de virada dentro do negócio, onde eu decidi virar o jogo, foi um momento em que eu estava com 7 milhões e meio de dívida, não sabia mais o que fazer, tinha advogados, tinha consultores, contadores, fornecedores, todo mundo me induzindo a fechar o negócio, a fazer uma recuperação judicial. Eu disse,
Mas isso não faz parte do meu ser, esse negócio de recuperação judicial, onde tu vai prejudicar ainda mais pessoas. Já prejudiquei tantas pessoas até aqui. Não faz parte de mim, não vou fazer isso. Se eu tiver que fechar, eu fecho e entrego a empresa e está tudo certo. Aí vem uma reflexão muito, muito importante, onde eu percebi a situação, aceitei verdadeiramente aquela situação do jeito que ela estava, compreendi e veio uma sensação de perdão, onde eu me auto-perdoei, porque o que tinha acontecido de estar prejudicando pessoas até ali não foi de propósito, foi um tropeço. E quando eu senti isso, já começou a aliviar a sensação interna, o meu ser começou a aflorar naquele momento. E eu comecei a sentir uma paz, porque eu estava perdoado, não foi de propósito, vou trabalhar de empregado, vou morar com minha mãe e meu pai, vou dormir no sofá deles, só tinha um quarto na casa deles, não tinha mais do que isso, então tá tudo certo, é o que nós temos e tá ok. E nesse momento eu percebi, pô, mas eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, eu tô vivo. E ainda tinha um veículo ainda que eu tinha conseguido salvar, um Golf que eu falo, um Golfzinho branco. E estava no nome do meu pai, eu disse, nossa, eu me senti milionário naquele momento. A sensação de gratidão foi gigante. E quando eu senti essa gratidão também, parece que foi uma luz que veio de cima e que me deixou completamente dentro de um ser. Todo aquele ter que tinha até aquele momento, acabou, foi por água abaixo, nada mais tinha valor. Aí veio a reflexão sobre dali para frente. E agora? Posso parar e também posso continuar. Mas eu quero isso para a minha vida? Foi uma escolha de querer fazer. Eu escolhi, não, eu quero. Eu disse, tá, mas se eu cheguei até aqui e quebrei é porque faltou alguma coisa. Faltou, mas também se eu cheguei até aqui e quebrei, também tem algumas coisas importantes. Aí eu pensei comigo e refleti, então o que eu posso fazer? Vou encarar como desafio. Não tem obrigação nenhuma de dar certo, pois já deu tudo errado. Então não foi mais uma obrigação, foi um desafio. No momento que virou um desafio também estava leve. E eu decidi tocar. E no outro dia, quando eu entrei dentro da empresa, eu senti essa sensação que eu estava dentro do meu ser e as pessoas que estavam trabalhando na organização sentiram isso e todo mundo se elevou. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar dentro do negócio, porque estava no meu verdadeiro ser. Obviamente, tinha muito que aprender. Obviamente, tinha que... uma trajetória, isso foi em 2014, né, já foram 11 anos praticamente. E aí começou a trajetória. Eu imaginei, bom, se eu tenho que aprender, eu vou aprender com quem sabe, né? Fui eu para o Google pesquisar quem é que tem uma, né? Bill Gates. Só sabia que Bill Gates era dono da Microsoft. Eu disse, bom, mas é um cara, então vou me espelhar. Aí veio modelação, né? Vou modelar, então, alguém que já passou por isso. E eu imaginava que eu ia aprender as questões técnicas de como sair, como tirar a empresa daqueles 7,5 milhões e recuperar ela. E me deparei justamente com o contrário. Precisava mudar, era o cabeça do gestor, era o ser, era dentro de mim. Muito incrível isso, né? Demais. E aproveitando esse ensejo, deixa eu te trazer uma frase que eu trouxe para nós aqui, né, para o ser humano. Essa frase é a seguinte, ó, no dia a dia, no final do dia, não são as conquistas que definem nossa grandeza, mas a humanidade que colocamos em cada ato. No final do dia, não é o que conquistamos que importa o quão grandes somos como seres humanos, mas sim a capacidade de sermos humanos em cada ato que tivemos. Eu costumo dizer que você deixa o seu legado quando você vai num banheiro, no sentido de como você deixa aquele local que você utilizou. É melhor ou pior com a sua estada lá? Quando você passa por um ambiente, tem algo no chão, e você junta e coloca no lixo, porque talvez lá seja o local desse objeto, você deixou aquele ambiente melhor. Ou não, ou você que deixou aquele material, aquele produto, aquele papel no chão. Pois, se você que deixou no chão, lembre-se, esse é o legado que você está deixando.
Nós construímos o nosso legado a cada dia, em cada abraço que damos, em cada elogio que tecemos, em cada grito, em cada agressão, em cada mal cuidado. O nosso legado, ele vai sendo deixado em cada passo da nossa existência, a cada instante. E para continuar e concluir aqui, eu quero aproveitar para te perguntar a seguinte situação. Com tudo que tu viveu, e naturalmente vamos falar um pouco mais ainda sobre isso, mas com tudo que tu viveu, o que tu percebe que é ser um ser humano? O que é ser humano para ti? Para mim, dentro dessa minha trajetória, a sensação de tu estar contigo mesmo, de tu estar independente do que está acontecendo fora, independente das adversidades, independente se tu tem uma empresa que vale 50 milhões, que é o que a empresa atingiu hoje de valuation, independente se tu tem um carro mais top do mundo, independente de o que acontece com as questões dentro do teu negócio e tu conseguir lidar com cada pessoa envolvida em cada situação de uma maneira humana, de uma maneira em que tu te importe verdadeiramente com aquela pessoa, de uma maneira em que tu perceba o quanto que ela tem dentro dela, que não é situações relacionadas a dinheiro. Por muitas vezes as pessoas estão agindo, estão fazendo algumas ações, algumas atividades e pensando no dinheiro, mas no fundo ela tem a essência dela, ela tem o ser dela, e que quando tu está com o teu ser elevado, quando tu está genuinamente conectado contigo mesmo, tu consegue conversar com essa pessoa de uma maneira totalmente diferente. Embora as atividades levem a gente a ter a remuneração, a ter os resultados financeiros, mas e dentro daquela pessoa, quais são os valores que tu tem, que tu te conecta com ela? Quais são os valores que vocês agem para que vocês cheguem nesse resultado que desejam? Então, o ser humano é muito mais do que ser um humano. Ele sobe um pouquinho mais lá para a espiritualidade, é tu ser um espírito, é tu cuidar da tua alma, é tu dormir bem. Eu durmo muito bem, independente do que acontece. Eu me conecto eu rezo bastante, eu oro bastante, e embora no dia a dia da gente tenha vários desafios, mas quando tu acessa o teu ser humano, a tua noite fica melhor, o teu dia vai melhor, os teus resultados ficam melhor, a tua família fica melhor. Então, o ser humano para mim é uma coisa acima do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Legal demais. E eu concordo muito e acho que, para mim, o ser humano ele está muito ligado à capacidade de perceber que, por trás do que temos, do que fazemos, tem o que somos. E o que somos, definitivamente, está na nossa alma. E quando há essa capacidade de, através de uma meditação, de uma oração, gerar essa conexão com o todo, com o espiritual, através dessa conexão espiritual vem o que chamamos de conexão. Essa conexão, essa harmonia, ela é possível a partir da entrega, da comunicação com a alma. Eu costumo dizer que você conversa com a sua alma através das vozes do coração. Apesar de poético, ela fala sobre seu instinto, sabe? A gente começa a aprender tanto com o mundo lá fora, com as pessoas, com as coisas, que passa a deixar de acreditar em nós mesmos, de ouvir as vozes do coração. E é muito evidente dentro do que tu citou anteriormente. Fecha a empresa, entra em concordata, e tu diz, não é isso que eu quero. Mas tinha uma autopunição ali sobre, putz, prejudiquei tanta gente no meio desse projeto, pessoas que eu não consegui pagar, outras que eu fiz isso ou aquilo. E aí quando tu conseguiu, primeiramente, ouvir a voz do teu coração. Não é isso que eu quero. Isso é o que o mundo externo está dizendo que eu tenho que fazer. Mas não é o que eu quero. Não é o que o Vilmar quer. Tudo bem, e agora como é que eu faço isso?
Porque, afinal de contas, eu me sinto culpado por ter prejudicado, por ter magoado, e ao mesmo tempo, como é que eu faço para sair de onde eu estou? Então, a primeira coisa é assim, ainda é sobre mim. É ouvir a voz do coração e depois me perdoar. E agora que eu ouvi a voz do coração e que eu me perdoei, agora eu vou definir o que eu vou fazer. Porque, veja bem, ainda que de uma forma um tanto quanto inconsciente, tu fez o caminho certo. Tu fez o caminho, vou cuidar do ser primeiro. Agora eu vou fazer o que tem que ser feito, para que eu possa ter o que eu preciso ter. E aí vem o conceito de uma empresa que devia 7,5 milhões para uma empresa hoje com valuation de 50 milhões. Ou seja, a dedicação ao ser possibilitou a mudança do ter. Porque quando você resolve aqui dentro, naturalmente você se torna mais capaz de fazer. E a partir do que você faz, você tem. Mas quando você faz o que você faz pensando em ter, e não pensando com uma expressão do ser, naturalmente o ter não é para você. Se tudo que você faz é pensando em ter, é impossível que isso seja uma expressão do seu ser. Porque quando nós fazemos o que fazemos, devemos fazer para expressar quem somos, expressar o ser que está em nós. Steve Jobs diz o seguinte: ser um empresário, ser um empreendedor, colocar um negócio é a possibilidade que você tem de expressar para o mundo quem você é. Uau, que fantástico, né? Então, quando você faz isso, coloca em prática no seu negócio aquilo que você acredita, que parte do seu ideal, você está expressando o seu ser. Agora, quando eu saio por aí pesquisando o que dá certo para os outros, há uma grande tendência que eu acabe criando um falso eu, que eu vá construindo um falso eu. E de repente esse eu está tão gigante dentro de mim, que agora eu não sei mais quem eu sou. E agora esse negócio ficou tão grande, que quando esse negócio quebra, eu quebro também. Sabe por quê? Porque eu criei um falso eu que sustenta e é sustentado por esse negócio. Quando você expressa quem você é para o mundo, impossível que quebre. Mas, suponhamos que ainda assim aconteça. E pode acontecer. Apesar de eu ter dito impossível, mas sim, pode acontecer. Pode acontecer por quê? Porque você não está expressando literalmente a sua essência. Porque você está expressando parte de quem você é verdadeiramente. Então a pessoa está ali, acha que está expressando quem ela é, mas ela já está um pouco quebrada como ser humano. Então ela precisa voltar, se inteirar, viver com inteireza, para que ela possa expressar, através do seu negócio, quem ela é. E foi o que tu fez. Então, por isso, ouvindo o teu depoimento lá para o IBN, assistindo o depoimento, eu disse, tenho que convidar o Vilmar. Porque eu não sei nem se ele se deu conta disso, mas ele fez o caminho das pérolas. Ele fez o caminho certo. Ele foi lá, duvidaram do negócio dele, ele também tinha dúvidas, disseram fecha, disseram entra em concordata, ou seja, quando tu faz isso, tu vai lá e deixa os devedores de lado. E é um suspiro. Mas de repente a pessoa escolhe, não quero fazer isso. Eu quero fazer meu negócio progredir. Mas eu sei que antes disso eu preciso me perdoar. E foi o que tu fez. Foi o que eu fiz. Então é sobre cura, entende? Tu te curou primeiro internamente e tu foi buscar como é que eu faço agora, como é que eu faço? Me perdoei, como é que eu faço? Daí tu foi em busca Bill Gates. E aí tu descobre que na realidade o que ele fez ou o que ele falava ou o que tu encontrou nos grandes indivíduos que tiveram sucesso não foi grandes técnicas, não foi grandes estratégias empresariais. Foi autocontrole, autodomínio, cuidado com seus valores, cuidado com o seu lado espiritual e tudo que tu citou anteriormente. Então, magnífico demais. Deixa eu te perguntar o seguinte, quando tu começou a fazer os treinamentos, o que tu percebeu ali dentro
que possibilitou também gerar essa virada, como tu citou anteriormente, tu sai com a tua filha achando que tu ia quebrar uma cadeira nela e que isso demonstrou ali, ou mostrava o quanto realmente o Vilmar estava mal dentro dele, né? Não só as empresas, os negócios, mas o quanto ele estava mal dentro. E quando tu vai para os treinamentos, vai em busca dessa conquista do ser, o que tu encontra ali? O que mais te desperta em relação a tudo isso? Dentro dos treinamentos, quando eu fiz o Practitioner a primeira vez, eu me deparei com linguística que eu não conhecia. Ou conhecia, mas tinha a minha definição daquelas palavras. Exemplo, quando fazia alguma dinâmica dentro do treinamento, que precisava buscar os recursos, eu pensava, mas que recursos se não tem nada na conta? Que recursos se os fornecedores já não me fornecem mais? E quando falaram, agora você acessa os valores, eu disse, mas qual o valor que eu vou acessar? Não tem ouro, não tem talão de cheque mais, não tem crédito no banco, não tem valor nenhum. Vejo quanto que aquele ser não era mais um ser, era um robô que não sabia o que eram valores internos, não sabia o que eram recursos internos. Então, quando eu me deparei com isso, foi uma grande surpresa, pois eu tinha ido em busca de recuperar o negócio achando que eu ia buscar questões técnicas e encontrei questões do ser humano, questões do autodesenvolvimento, questões internas, questões que para mim era tudo novidade. Eu não tinha fé em Deus, eu não tinha conhecimento interior, eu não tinha acesso ao meu ser. E dentro dos treinamentos, embora eu imaginei também que fossem treinamentos técnicos, me deparei justamente com essa surpresa e muito boa, onde a gente vem numa escala do ambiente, das capacidades, das crenças, da identidade e da espiritualidade. Se eu soubesse que essa trajetória tivesse sido ao contrário, eu não teria entrado. Se fosse para chegar lá e dizer, cara, vem para cá que tu vai te conhecer e tu vai trabalhar a tua espiritualidade, as tuas emoções. Não, eu estou querendo resolver um pepino emocional, financeiro aqui. Esse é o mais comum, né? Sabe que a grande maior parte das pessoas que entram nesse trajeto, na jornada de sucesso, que a gente tem essa jornada dos treinamentos, e chamamos essa jornada de jornada do herói de sucesso. Então, ou seja, nessa jornada, a grande maior parte das pessoas que entram nessa jornada não entra pelo caminho do ser, entra pelo caminho do ter. A grande maior parte entra em busca de resolver questões financeiras ou de conquistar mais financeiramente, porque entende que aquilo é uma ferramenta. Mas é muito interessante isso, porque deixa eu te contar como é que eu entrei nisso. E também foi assim. Olha só. Surpresa. Então, eu com 20 anos de idade era empresário, né? E eu já estudava programação neurolinguística desde os 17, mas com 23 anos eu comecei a fazer treinamentos. Nós estamos falando, eu estou com 54, então nós estamos falando de 31 anos atrás. O meu primeiro treinamento foi há 31 anos atrás. Não tinha nada a nível Brasil, ou seja, pouco tinha no Brasil, mas a grande maior parte dos treinamentos que eu fiz foi fora daqui. Porque para eu poder realmente encontrar algo que fizesse a diferença para mim. Aqui no Brasil se falava muito de Richard Bandler, etc. Quem foi o criador da PNL foi com quem eu fiz os primeiros treinamentos. Então fui para fora, fiz treinamentos. Mas qual era a proposta quando eu fui fazer? Eu já era empresário, fazia meu negócio crescer. Vim de uma família muito pobre, passei fome, então eu não queria mais viver aquilo. Então o que eu queria? Ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro. Exatamente. Eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu não quero mais viver aquilo que já vivi. Então, para mim também foi assim. Aos 25 anos, eu decido ter uma filha, ter um filho. E aí, na decisão de ter filhos, eu me deparo com o ser. Não foi quando eu pensei, eu quero evoluir. Foi quando eu decidi ter um filho. E nessa decisão, eu digo para mim mesmo, cara, não estou pronto. Olha que interessante.
eu já tinha, com 25 anos, várias empresas em Porto Alegre, vários colaboradores, apresentava programas de televisão, era presidente, vice-presidente, diretor de marketing de várias federações, aos 25 anos. Mas eu não estava pronto. Tinha conquistado o financeiramente, financeiramente estava no talo. Estava no talo. Tinha trazido família de Taquara para Porto Alegre, ajudava, né, já estava provendo a família. Estava te sentindo poderoso. Provedor total. Provedor e poderoso. Poderoso. Mas eu não estava pronto para ser pai. Meu ser não estava na essência. Não. E aí eu disse, eu preciso de 3 anos. Esses próximos 3 anos, dos meus 25 aos 28 anos, eu vou dedicar para conhecer o Márcio que tem aqui dentro, para tratar o Márcio que tem aqui dentro e conseguir, então, ser o pai que eu quero ser, para que eu possa verdadeiramente ser um exemplo para minha filha, para o meu filho e para os meus filhos. E aí eu doei para mim 3 anos. Nesses 3 anos eu continuei essa caminhada, essa jornada do verdadeiro sucesso, que é o sucesso do ser, que é o sucesso do ser humano, que é o sucesso do mentor interior, ser seu próprio mentor interior. E nessa busca dos 25 aos 28 anos, muita coisa aconteceu. Com 28 anos eu cheguei a ter uma isquemia, um princípio de isquemia, ou seja, quase morri. Por quê? Porque eu já tinha um chamado para fazer o que eu faço. Aos 28 anos me torno o 3º head trainer do Brasil. Muitas instituições do Brasil inteiro me chamavam para ministrar treinamento. Eu já tinha um chamado para fazer o que eu faço. Mas, por algum motivo, eu ainda não estava pronto para fazer isso. Só aos 40 anos eu vim definitivamente só fazer o que faço hoje. Mas o ponto venal, o ponto mais importante que eu quero trazer aqui é onde é que está o nosso verdadeiro aprendizado? Onde é que nós mais aprendemos na vida? E para mim, indiscutivelmente, para mim, família. É com a família. Foi em ser pai, foi em ter um relacionamento amoroso, um casamento, foi com os meus pais, com os meus irmãos. Ali eu aprendi muito sobre o mundo e sobre a vida. Porque ali nós aprendemos sobre o amor mais genuíno que existe, que é o amor incondicional, que é um amor profundo e verdadeiro. E é esse ponto que eu quero entrar contigo. Mas antes, eu só quero deixar essa informação de que, para mim também foi assim. Ou seja, eu também encontrei, dentro do desenvolvimento humano, da programação neurolinguística e tudo que estudei sobre o ser humano, eu encontrei a possibilidade de saber quem eu sou. E a partir daí derramar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, para a vida de forma geral. Mas antes eu tive que me deparar com o ser pai. Então, para mim, de verdade, olhando para tudo que eu vivi, para tudo que aconteceu comigo, o meu grande ponto de virada foi no momento que eu decido ser pai. Interessante que o teu foi na tua quebra, né? Quando tu teve aquela quebra, e daí tu olha, volta para o ser humano, me corrija se eu estiver equivocado, e começa daí a também dizer, pô, peraí, mas eu posso ser o melhor pai, eu posso ser um melhor esposo, eu posso ser o melhor filho, eu posso ser... E aí você começa a cuidar do todo. Esse ponto de virada, para mim, hoje eu entendo, de um pouco tempo para cá, poucos anos para cá, eu entendo que esse ponto de virada, ele foi uma conversa com Deus. Hoje eu reconheço isso, né? E agora, estando em Israel, subindo o Monte Sinai, correndo em direção aonde eu me senti presente com Deus, eu reconheço que ali foi a primeira vez que eu conversei com Deus. Então, tu teve a questão tu teve uma consciência, tu teve uma clarividência de vou ser pai. Tu teve uma autorresponsabilidade muito grande, tu ia gerar um ser, e tu conseguiu de alguma maneira, provavelmente deve ter sido em alguma conversa com Deus, cara, eu vou ter um filho, vou gerar um ser,
e esse ser precisa ser bem, né? Eu preciso prover bem, eu preciso ser um ser verdadeiro, eu preciso ser um pai verdadeiro, então eu tenho que me reconectar com o meu ser para isso. Acredito que tenha sido uma conversa com Deus que aconteceu contigo também. Então, para mim é muito evidente isso, e de lá para cá, desde esse período onde eu me reconstruí como... E essa conversa como foi ser, nesse período? Foi nesse dia de virada. Foi exatamente no dia onde eu usei a tríade de aceitação, aceitar a situação, se perdoar e de ser grato. No outro dia eu comecei a fazer as coisas com amor. Eu comecei a amar as coisas, comecei a amar o que eu fazia. Comecei a amar, me conectar com as pessoas, a me importar verdadeiramente com as pessoas. Então, esse foi o ponto principal, assim, de tu entender que tu teve uma conversa com Deus. E eu nunca fui religioso, eu nunca tive nenhuma igreja, nunca tive... sou católico, batizado católico, mas nunca frequentei igreja. E, então, essa busca no ser, por incrível que pareça, ela passa por tu ter uma conversa mesmo com o Senhor, seja ele de qual religião, de qual for, mas tu ter uma fé verdadeira mesmo em algo que é muito maior do que nós. É a base. Eu acho que conseguir ter essa consciência de que nós somos parte de um todo, mas que existe um todo, que existe algo que é maior que nós. E aí você pode nomear como você quiser, né? Pode ser Alá, pode ser Deus, pode ser o nome que quiser. Certo. Porque na realidade existe uma consciência, a qual inclusive, diga-se de passagem, estamos conectados. E por estarmos conectados, você não precisa ir à igreja para conversar com ela. Entende? Perfeitamente. Você pode conversar com ela na sua casa, da sua cama. Mas é óbvio que quando você se coloca numa posição de gratidão, por isso que o ajoelhar e orar, você se coloca numa posição de gratidão, você está se humilhando, se colocando humilde diante da magnitude daquele ser, do ser que pode ser nomeado como vida, como Deus, ou seja lá o que for. De qualquer forma, esta fé é fundamental. E essa fé que te conecta com esse ser é que possibilita que tu tenha a consciência da existência da alma, a alma que reside em ti. A alma é essa que está dentro de ti, que é um fragmento divino. E este fragmento divino, que quando a gente ouve, nos dá o caminho e nos dá o norte. E certamente, naquele momento, foi nessa conversa, na aceitação da existência do fragmento divino, almático em ti presente, que te disse, faça isso, vá por aqui. E nesse momento, você parou de olhar para tudo que tem do lado de fora, parou de olhar para todas as coisas que tu tinha, ou ainda, pior, para todas as coisas que tu tinha perdido, e conseguiu olhar para quem tu era. Certo. E naquele momento que tu olhou para quem tu era, tu disse, aqui está a minha força. Meu poder não está e nunca esteve no que eu tenho, no que eu sou capaz de fazer. Meu poder está no que eu sou, em quem eu sou. E quem eu sou é uma expressão, quem eu sou é uma expressão desse fragmento divino. E isso para mim é ser humano. Ser humano é ser uma expressão do fragmento divino que está em nós. Quando você consegue expressar para o mundo o que há em você, na sua divindade, que vem para o mundo através dos seus talentos, que vem para o mundo através da sua missão, que vem para o mundo através dos seus valores, valores essenciais, valores mais importantes. Quando você consegue mostrar, expressar para o mundo tudo isso que já te foi dado como essência, tu está no teu ser humano. E aí é o teu ser humano. Porque cada ser aqui é um fragmento, mas traz consigo uma essência. E só tem um motivo pelo qual estamos aqui. Expressar essa essência para o mundo, possibilitando que através dessa expressão da essência, o mundo se torne um mundo melhor. O mundo das pessoas, o mundo dos animais, o mundo da natureza, o mundo de forma geral. Então, quando expressamos para o mundo isso, as coisas mudam, se alteram.
Mas eu só consigo expressar lá fora o que eu identifico aqui dentro. Eu só consigo colocar para fora o que já tem em mim. Eu costumo dizer que você é só um ser para derramar. E se eu parar para analisar o conceito do derramamento, imagine um copo cheio. Essa xícara aqui, quando ela enche, se ela assim fizer, ela vai derramar. Se eu continuar colocando água dentro dela, ela vai derramar. Essa água que derrama, primeiro derrama sobre ela, sobre a xícara. Então o ser derrama sobre o mundo aquilo que derramou primariamente sobre si. Muito bom. Então primeiro nós derramamos em nós e depois derramamos no mundo. Possibilitamos que o mundo tenha acesso ao que está em nós e ao que merece ser recebido pelo mundo. Faz sentido isso? Faz total, e ainda complementando a tua pergunta, a minha resposta com relação à tua pergunta de o que eu encontrei nos treinamentos, eu posso usar a metáfora da xícara mesmo. Eu estava com a xícara totalmente vazia, não tinha nada dentro. E aí o IBN começou a encher, começou a transbordar para mim mesmo, e hoje a gente está aqui transbordando para as pessoas isso que estava dentro de mim, isso que a gente construiu dentro do Instituto, isso que a gente construiu na minha trajetória, isso que eu construí com a família, com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus pais, com os meus irmãos. E, inclusive, agora, né, como eu te comentei, na próxima quarta-feira vai ser o meu primeiro evento que eu vou transbordar sobre isso. Transbordar sobre isso que encheu esta caneca e que derramou sobre mim, e agora estou querendo derramar isso para as pessoas também. Então, por isso que eu sou bastante grato pelo teu convite mesmo, né, por estar aqui hoje e poder falar sobre isso, ser entrevistado sobre a minha trajetória com alguém que nem o Márcio Martins, que teve toda essa transformação na tua vida e de milhares de pessoas através do Instituto. É um privilégio poder participar disso mesmo. Gratidão de coração. E deixa eu aproveitar para trazer um conceito que eu quero entrar agora em alguns valores, tá? Eu quero falar um pouco sobre o valor amor. Eu fiz uma pequena frase que eu gosto bastante de poesia, e essa frase fala o seguinte: o amor é a linguagem silenciosa que conecta corações e transforma relações e lares. O amor é a linguagem silenciosa que conecta corações e transforma relações e lares. Eu gosto muito, e nós estudamos muito na instituição sobre valores humanos. E eu acredito que quando o ser humano conhece seus valores, fica muito mais fácil para ele se expressar para o mundo, para ele conviver com o mundo. Porque a grande maior parte das pessoas, infelizmente, vive na busca do ter, agredindo o ser. E o ser que é composto por valores, por vezes, fica agredido. Por exemplo, eu vejo hoje um Vilmar extremamente amoroso. Que o valor amor é importante para ele. Mas, de repente, Vilmar, eu recebi naquele primeiro período, na instituição, quando há anos atrás tu teve essa oportunidade de estar lá, e começou essa trajetória de sucesso, na realidade, um indivíduo que agredia seus próprios valores. Que, pelo ter, acabava se tornando o carrasco. Alguém que agredia, mas antes de agredir ao outro, fundamentalmente, agredia a si mesmo, seus próprios valores. E pensando no valor amor, o valor amor tem como fluxo, e esse fluxo é muito importante e legal de se perceber, que é, primeiro, ame-se, ou seja, saiba quem você é e se ame. Por quê? Porque se você não se ama, você não consegue transbordar. Porque a regra do amor é muito simples. O amor, o maior amor que existe é o amor que é incondicional, que é solidário, que é de doação. É aquele amor que você entrega sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Agora, como é que eu vou doar amor se eu não me amo? Como é que eu vou doar amor se eu não tenho amor em mim? Como é que eu vou transbordar o copo que está vazio? Então, primeiro eu preciso encher esse copo, para depois transbordar. E o amor, então, tem um fluxo. Primeiro, ame-se, porque ao amar-se, você terá amor dentro de si. Depois, ame o outro, porque é o seu transbordo.
E ao amar o outro, sinta-se amado. Se não pelo outro, pelo divino. Pela sua própria ação de transbordar esse amor. E quando você é capaz de fazer isso, de amar-se e ter esse amor para ofertar, de ofertar esse amor e sem se preocupar em receber, você está no fluxo perfeito do amor. Agora, sabe o que é interessante, Vilmar? O que a grande maior parte das pessoas faz é conquistam coisas, fazem coisas na expectativa de ter poder ou de serem reconhecidos. E nessa expectativa de poder e reconhecimento, no fundo, só tem um motivo pelo qual as pessoas fazem isso. Para serem amados. A grande maior parte das pessoas quer ser amado. E para ser amado, ele busca o poder porque aprendeu que aqueles indivíduos poderosos são admirados. E talvez, através dessa admiração, sejam amados. Que aqueles indivíduos que são reconhecidos são admirados. E através desse reconhecimento, talvez sejam amados. Só que isso é fútil, isso é externo. Porque o verdadeiro amor não é o que nós recebemos. O verdadeiro amor é o que ofertamos. Eu não tenho e nunca terei, e aqui eu trago um assunto polêmico. Eu nunca saberei quando sou amado. Eu só consigo saber quando amo. Aí alguém me diz, não, a gente tem como saber quando é amado. Ah, por exemplo, eu pergunto, me diga quando? Ah, se a pessoa não cuida de nós, por exemplo. Daí eu digo, cuide, não baixe hospitais. Porque uma enfermeira que tem um amor pelo que faz pode te confundir. Daqui a pouco você se apaixona por ela estar cuidando de você. Não, sei lá, se a pessoa nos trata bem, então toda pessoa que te trata bem, tu vai te apaixonar por ela ou achar que ela te ama, talvez só seja o jeito de fazer com amor. Talvez ela não te ame, mas ela ame o que ela faz por você. Então, o sentimento que vem só é recebido, mas nunca poderá ser nomeado. O sentimento que sai, esse pode ser nomeado e determinado. E talvez nem seja necessário. Mas eu só consigo saber quando amo. Então, é muito interessante, eu sempre comento isso. Se dentro do meu relacionamento, por exemplo, eu amo a minha esposa, e é verdade, e de repente, o que eu acredito que não seja verdade, mas como disse anteriormente, não tenho certeza, ela não me ama. Eu a amo, ela não me ama. E vivemos essa relação. Tá, mas por que ela está contigo se ela não te ama? Porque talvez ela se sinta bem tratada. Porque talvez ela me admire e ela confundiu tudo isso e vive comigo, achando que me ama, mas no fundo, não. Ela não me ama. E eu amo. A pergunta é, quem é mais feliz? Eu que a amo? Ela que é amada? Ela que não me ama? Eu que não sou amado? Quem é mais feliz? O que tu acha, Vilmar? É mais feliz tu que ama. Indiscutivelmente. 110%. 110%, porque se trata de o que está dentro de ti, se trata de como que tu interpreta o que vem de fora, que tu pode interpretar que a pessoa te ama. Quando vê, ela não te ama, ela só está contigo porque ela se sente bem, é confortável, né? Mas se trata de ti. A outra pessoa ela pode estar sendo infeliz pelo fato de não estar amando, tanto quanto tu está amando. Mas talvez nem se dê conta Talvez disso. nem se dê conta disso, perfeitamente, talvez nem se dê conta disso, talvez ela até pense que ama, tanto quanto tu ama. Mas, de novo, ela vai ser ainda mais feliz se a pessoa estivesse amando, embora ela não te ame. Isso aí. Tá certo? Total. O importante, no fundo, é o amor próprio. É um amor próprio. Agora, dentro dessa relação, eu me sou mais feliz. Por quê? Porque eu consegui derramar o amor que há em mim. Eu consegui fazer esse derramamento. E aí, consequentemente, eu me torno mais feliz. Então, é muito interessante, sabe por quê? Porque a grande maior parte das pessoas vive na busca de ser amado. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que a pessoa que vive na busca de ser amado é aquela pessoa que se coloca na prateleira, como se fosse um filezinho. O indivíduo passou e olhou e disse, gostei desse filé aí, vou levar. Entende? Porque eu estou buscando alguém que me ame.
Mas por que eu faço isso? Porque meu copo está vazio. Porque eu não amo a mim mesmo. Agora eu vou entrar por outro valor, que eu quero falar contigo nos últimos minutos aqui, sobre 3 valores. E o próximo é responsabilidade. Nossa, conversa muito com o que tu citou em relação a mim mesmo anteriormente, quando decidi ser pai. Mas conversa contigo, quando tu disse, cara, não vou abrir concordato, não vou, eu devo para essas pessoas, eu não quero deixar essas pessoas mal, eu quero assumir tudo isso, eu tenho uma família para cuidar, eu quero me tornar um ser humano melhor. Então vem também essa responsabilidade. E a frase da responsabilidade é, assumir responsabilidade é reconhecer que cada escolha constrói o caminho da nossa própria história. Assumir responsabilidade é reconhecer que cada escolha constrói o caminho da nossa própria história. Então, o valor responsabilidade, diferente de outros valores, ele é um valor que possibilita isso. E eu sempre digo que responsabilidade é diferente de comprometimento. Eu me comprometo, mas quando eu faço o que eu tinha que fazer, aquilo que eu me comprometi, então eu estou sendo responsável. E eu acho que o primeiro ato de responsabilidade é a responsabilidade por si mesmo. O primeiro ato de responsabilidade é a responsabilidade sobre seu amor próprio. É a responsabilidade sobre seus valores, suas emoções. É a responsabilidade sobre seu corpo. Afinal de contas, ele é a casa da alma. Se muitas vezes adoecemos e não nos damos conta que está ligado diretamente a 2 fatores. Ao quê? O primeiro deles é a alma nos comunicando que tem algo errado lá dentro dela. E a expressão dela chega através do corpo. O segundo fator é a ausência de cuidado com o próprio corpo. Porque o que você come, como você se cuida, e eu não estou falando sobre estética, estou falando literalmente sobre saúde. Sobre você viver, habitar um corpo saudável. Isso tem a ver com responsabilidade, nós chamamos isso de autorresponsabilidade. Então, o primeiro passo da responsabilidade é você ser responsável por você. E é interessante porque naquela decisão, quando tu me comenta, disseram faça isso, faça aquilo, advogados, amigos, empresários, e de repente tu toma a decisão que veio da alma. Em uma conversa com o divino, tu diz, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Talvez seja o caminho mais árduo. Talvez seja o caminho que tenha mais pedras para eu arrastar, mais buracos para eu transcender. Mas esse é o caminho que eu quero percorrer. Porque é o caminho que a minha alma precisa para evoluir. Para que eu me torne um ser humano melhor. Faz sentido isso? Total, total. Essa autorresponsabilidade que eu tive nesse momento, eu bati nos peitos e disse, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer estoque, fazer caixa e aumentar o problema que eu já causei para essas pessoas, que é o que se faz normalmente numa situação que não existe outra alternativa a não ser pedir uma recuperação judicial. Tem muita gente que faz isso, não condeno e está tudo certo. Eu resolvi seguir um caminho diferenciado, eu resolvi trazer essa responsabilidade para mim. E eu decidi pagar aqueles fornecedores. E eu paguei todos os fornecedores. Inclusive, impostos. Foram em torno de 4,5 milhões de impostos. Já paguei 3 milhões, falta 1,5 milhão ainda que está parcelado, está em dia. Imagina o tanto de responsabilidade para tu assumir impostos. Os fornecedores foi mais fácil. Foi uma negociação direta com eles, a gente conseguiu manter fornecimento, a gente conseguiu manter uma parceria e ao longo do tempo foi ficando mais fácil, porque eu estava com a responsabilidade de fazer tudo funcionar, de recuperar o negócio e tapar aqueles furos que eu tinha causado, aqueles rombos que eu tinha causado. E então o poder da responsabilidade, ele te traz isso. Ele te traz uma imagem de que tu é capaz, de que tu consegue fazer, desde que tu assuma isso para ti. E não joga essa responsabilidade para o governo, para fiscal, para impostos. Veja bem, pagando os impostos até hoje está tudo bem, está tranquilo. Quanto empresário que trabalha para não pagar impostos? Obviamente, fazer uma análise fiscal de como que tu consegue
legalmente tu pagar menos impostos, é muito que bem. Sim. Né? Legal. É legal, tu entende? Mas tu deixar de pagar impostos, né, não há motivo para tu não ter a responsabilidade de fazer o teu negócio funcionar. E então, trazer esse assunto da autorresponsabilidade dentro desse contexto mesmo do negócio, eu vou um pouquinho mais além. Depois de alguns anos já conseguido virar o jogo dentro do negócio, 2, 3 anos, já estava tudo sob controle, com o mesmo CNPJ, consegui transformar o mesmo CNPJ, recuperar mais de 300 títulos protestados e essas coisas todas. Vem agora em 2019 a pandemia. Como que lida com isso? Bate nos peitos e seja responsável, não vou deixar essa empresa quebrar por causa disso. O que a gente precisa fazer? Resolvido, vem a enchente. 3 metros de águas dentro da empresa agora, o ano passado, em maio de 2024. E o que tu faz de novo? Eu entrei para dentro do meu ser. De novo, eu aceitei. Eu me perdoei por não ter feito um seguro que cobria a enchente. Eu me perdoei por não ter feito o meu melhor, que poderia ter feito diferente. E eu estava grato por estar vivo. Eu estava grato por ter criado algumas ferramentas de gestão de negócios, gestão financeira, gestão econômica que me possibilitou estar com caixa bom. Me disse, pô, pai, tem alguma coisa que dá para ser feito. Poderia ter parado por ali, poderia ter me aposentado por ali mesmo e ter ficado tudo bem, mas tinha 60 pessoas, 65 pessoas trabalhando dentro da empresa. O que se faz com tudo isso? Onde é que fica todo esse legado? Onde é que fica a responsabilidade com todas essas pessoas? Vamos jogar tudo pro alto e vamos desistir? Não, eu liguei pro meu gerente, no sábado encheu, no domingo eu liguei para ele, quais são nossas opções? Ah, tem algum lugar para alugar e nós levar... Liga lá, vamos ver se dá. Ligou, tinha um lugar disponível. Na segunda-feira a gente levou a equipe, na terça-feira já estava cortando carne e entregando para os hospitais que não tinham quem conseguisse entregar carne para os pacientes. Então a Canarim foi uma das empresas que conseguiu levar isso, conseguiu se esforçar, o pessoal trabalhando das 6 à meia-noite, todo mundo se virando e virar o jogo rapidamente. Então foi a responsabilidade minha, da equipe toda, de todos os colaboradores, pessoal dos hospitais, implorando para que tivesse um fornecimento de mercadoria. Então, olha o quanto que esse valor responsabilidade ele é importante dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida, dentro do que a gente faz. E aproveitando esse ensejo agora, eu vou entrar para um outro valor, que é o terceiro valor que eu trouxe para nós, que tem tudo a ver com tudo que tu citou, né? Diga-se de passagem, que é o valor coragem. E eu também fiz uma frase aqui que é assim: coragem é o ato de abraçar o desconhecido com o coração aberto, transformando o medo em força para seguir em frente. Caramba, né? Conversou muito com tudo isso, Totalmente. Né? Quando eu tomei essa decisão na enchente, de fazer pelas pessoas, de fazer por quem estava precisando, eu não precisava mais financeiramente. Mas tu tem uma responsabilidade, tu tem uma autorresponsabilidade, tu tem um legado, chega um momento na tua vida que tu não trabalha por ti, é um propósito para o mundo. E o meu servidor estava dentro da empresa ainda, físico. Uhum. E faziam apenas 3 meses que tinha levado ele para o 2º andar. Então ainda estava para salvar. Mas como chegar lá? De que jeito chegar lá? Aí teve um amigo meu, o Bernardo, lá de Pinhal, que estava vindo com os barcos para cá e ele disse, se tu precisar, a gente vai fazer essa missão. Eu disse, mas gente, que loucura, como que eu vou atravessar? A água estava ali no Bourbon da Sertório. E a empresa lá no bairro Anchieta, Sim, perto divisa com Canoas. Perto do aeroporto. Perto do aeroporto. E, tipo, vamos lá, vamos encarar, vamos buscar esse servidor. Então, no momento que eu vi o barco chegando
e eu indo em direção ao barco, a minha sensação era, eu posso estar indo e não voltar. Ainda assim eu decidi. A minha esposa, naquele momento me olhando, também não sabia se o marido ia voltar dessa missão. Caramba! Mas por todo esse legado, por todo esse propósito, a gente fui. E estou eu dentro do barco com o Bernardo. O Bernardo fazia 2 meses apenas, tinha tido um acidente de moto e arrancado uma perna fora. Estava eu, ele e o irmão dele. Eu olhei para o céu, cheio de estrela já era em torno de 6:30 da tarde, escuro. Embaixo água, em cima o céu, e nós ali. Aí eu falei para ele, olha o que nós somos. Nós somos isso aqui, mais nada. E ainda assim, fui lá. E aí, como eu abri aquela porta 3 metros abaixo, 2 metros, e eu mergulhei lá. Mergulhei com a chave, amarrei a chave para não perder, e mergulhar para poder achar a fechadura, abrir, entrar lá dentro e resgatar o servidor. Então, coragem. Coragem de fazer o que tem que ser feito. E aí eu vou repetir a frase. Coragem é o ato de abraçar o desconhecido com o coração aberto, transformando o medo em força para seguir em frente. E com certeza foi o que tu fez ali. E eu trouxe o conceito da coragem, por quê? Porque literalmente foi exatamente o que eu vi ali dentro, ou seja, de tudo que aconteceu contigo, e por isso trouxe esses 3 valores aí para conversar contigo. Bom, Vilmar, foi um prazer aqui inenarrável poder estar contigo. Uau. Foi no mínimo emocionante. Parece que nós estamos aqui já faz umas 5 horas por tudo que falamos e ao mesmo tempo falamos tanta coisa e ao mesmo tempo teria espaço para muito mais. Com certeza vamos abrir a oportunidade para falarmos em outro momento sobre isso. Quero te parabenizar pela tua história, te parabenizar por tudo que tu viveu nesse período. Acho que a gente conseguiu condensar aqui em 1 hora a tua vida inteira e com certeza agregou muito para todos os caminhantes que estão nos assistindo, para todas as pessoas que estão hoje podendo ter um pouquinho da história de um empresário, de um pai, mas acima de tudo, de um ser humano. A pessoa que está aqui hoje e que veio para trazer para nós essa informação, esse conteúdo, essa história de vida, é um ser humano. Não é a história de um empresário, é a história de um ser humano. E quando nós conversamos com um ser humano, a essência se aflora. E é sobre isso que aqui propomos. A proposta desse projeto, desse programa, é exatamente que você possa entender que dentro de você também tem um ser humano, que dentro de cada um de nós tem um ser que habita na sua essência. E é sobre esse ser e por esse ser que eu te trouxe aqui, por te enxergar com esse ser humano e perceber que cada vez mais esse ser humano está aflorado aí. Cada vez mais esse ser humano vai para fora, o ser humano. E consegue lidar bem com esse grande desafio da vida, que é conseguirmos crescer, prosperar financeiramente, inclusive, em todas as áreas, mantendo a nossa essência. E eu acho que para mim esse é o grande desafio. Ser o lótus em meio à lama. Não é para qualquer um. E tu conseguiu tudo isso. Então, parabéns e gratidão por ter vindo aqui. Vou deixar tu te despedir aí dos caminhantes para que eu possa fazer o nosso fechamento. Gratidão, então, por poder compartilhar, poder transbordar essa trajetória, essa jornada de herói que aconteceu na minha vida e que cada um de vocês consiga pegar a essência do que é realmente o ser e que com isso consiga transformar a sua vida ainda melhor do que já é e a de seus familiares, das pessoas próximas, dos seus colaboradores, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu mundo. Gratidão por poder estar aqui compartilhando isso tudo com vocês. Prazer imenso. Muito bom. Te amo do fundo do coração. Tamo junto. Amor, amor, amor incondicional. É isso aí. Muito bom. Até mais, caminhantes. Até o nosso próximo episódio. Conto com a presença de vocês e
Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, deixe o seu comentário e deixe o seu like. E até mais. Eu acho que, como tu mesmo mencionou, um ser humano é um conjunto de muitas coisas diferentes. São os valores, a nossa personalidade, são as nossas opiniões, tudo que a gente acredita, tudo que a gente já acreditou um dia. Para eu me encontrar como ser humano, eu preciso ir em busca de me conhecer. Então, para mim, a essência está muito correlacionada a todo esse composto. Te conheceu e o quanto o autoconhecimento acabou sendo importante na tua jornada